pela sua palestra, e eu percebo o interesse de muitas pessoas. Nós gravamos aqui na Uninter algumas aulas da doutora Rosângela Moro, que estão disponíveis no site da FENAPAZ. Então, se vocês forem no site da FENAPAZ, e tem 2 aulas ou 3 aulas da doutora Rosângela Moro e mais uma aula também tratando do mesmo assunto do responsável pela contabilidade da FENAPAZ. No site da FENAPAZ vocês encontram. Eu agradeço muito a participação da doutora Rosângela, do doutor Rui Fernando Piloto, pela presença. Muito obrigada. E passamos para a última participação desta manhã, que é a participação do professor Paulo Bataquim Machado, que vai falar sobre saúde em todas as perspectivas. Professor Paulo Bataquim Machado é doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e Université de Bordeaux, França. Mestre em Epidemiologia Ambiental e Política de Saúde pela Universidade de Londres, Inglaterra. Especialista em Hidrologia pela Universidade degli Studi de Padova, Itália. Especialista em Gestão e Serviços de Saúde pelo Instituto de Saúde Pública do Japão, Tóquio. Curso de Aperfeiçoamento em Desenvolvimento Social Local Participativo pela Universidade de Nagoya, Japão. Graduado em Engenharia Civil pela PUC, é coordenador de cursos de pós-graduação presencial na área de saúde da Uninter. Organizador e autor do livro Saúde Coletiva, no campo em construção, membro de pesquisa em dengue junto à Universidade Federal do Paraná. Professor Paulo Bataquim Machado, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer à professora Leomar. A gente tem convivido desde os nossos ingressos aqui no Uninter e sempre tive uma admiração profunda por ela, sobretudo nas reuniões gerenciais, professora, que ela sempre demonstrou uma convicção profunda em seus argumentos, nas suas posturas, e não sou só eu que compartilho dessa percepção. Então eu tenho profunda admiração por ela, por uma luta que podia não ser dela, né? Mas é muito, muito comprometida, e isso eu acho que nós precisamos de pessoas como ela no mundo. Quando ela me fez o convite, né, eu falei, nossa, por mais que eu tenha um problema de agenesia, eu nunca fui envolvido na área, sempre atuei na área de saúde, e ela pediu para passar um pouco da minha experiência pessoal, e eu falei, não, acho que não tem muita graça na minha vida profissional é um pouco comum aí, né, apesar de ter sempre dedicado muito à área acadêmica e à ciência, né? Então, falei, vou falar um pouco de saúde, tentar associar algumas questões, né, que essa área tem permeado minha vida profissional, né, desde que entrei na área da saúde, e tentar associar algumas questões que a minha experiência tem me dado como base para o entendimento de algumas questões. Pode passar por favor. Então, o que é importante aqui? Né? Trabalhar sobre os aspectos de algum conceito. Né? A gente pode ver que alguns pensadores do passado, alguns filósofos, já entendiam que saúde tem que estar naquele contexto, né? Que ele é pré-definido na questão ambiental e social. Né? Pode passar, por favor? Eu gostaria de citar Stephen Hawking, né? Que, não sei se vocês conhecem, é um físico quântico, ele é um físico da mecânica quântica, né, em que fez o prefácio das políticas mundiais de deficiência, né, pela OMS, e ele sempre cita questões importantes que nos fazem refletir, um pouco de direção que a gente quer.
Nós somos apenas uma espécie avançada de macacos, um planeta pequeno de uma estrela mediana, né? Mas nós conseguimos entender o universo, isso nos torna especiais. Somos todos especiais aqui. Então, depende de como nós estamos entendendo a nossa inserção na vida, na nossa situação, no nosso processo, né, de construção de alguma coisa. Okay? Então, quando eu falo em percepção, né, fazendo referência ao Stephen Hawking, né, qual é a realidade que a gente percebe? Né? Por favor, tem uma animação ali. Pode passar? Ah, já entrou? Não, volta. Isso. Onde eu me situo? O que eu consigo ver? Né? Qual que é a saúde que se faz presente na minha vida? O que eu estou querendo com a minha saúde? Né? Podia perguntar para vocês aqui, quem tem saúde? Quem não tem? Só tem saúde aquele que não está doente? Só tem saúde aquele que não tem debilidades? Ou saúde é algo que todos nós temos e conseguimos construir? Por que determinados meios dizem quais grupos têm saúde e quais não têm? Por que nós não construímos nossa percepção de saúde? Né? Então pode passar, por favor? Mais um pouco. Eu queria perguntar para vocês o que vocês estão vendo aqui, né? A primeira coisa que vem, rede neuronal, alguém pensou nisso? Né? Pode passar, por favor? São fotos da mesma coisa que nós temos ali? Parece, né? Mas não são, mas são parecidos, não são? A nossa percepção leva a entender que são coisas semelhantes, mas são coisas muito distantes. Pode passar? Nós temos uma rede de galáxias à esquerda e uma rede neuronal à direita, né? Que nossa percepção definiu como sendo uma delas. Claro que o universo viu esse formato há muito pouco tempo, então a nossa rede neuronal estava mais impregnada nas nossas mentes, né? Isso para dizer que, será que essas semelhanças podem significar alguma coisa? Pode passar, por favor? Aqui temos outros exemplos, né? O nascimento de uma célula e a morte de uma estrela, ou o nascimento de uma estrela ou de um buraco negro, né? Embaixo nós temos a íris do olho e uma nebulosa, né? Muito semelhantes, ok? Então, na verdade, eu tinha colocado muito mais exemplos, mas eu tirei, porque senão a gente ia ficar discutindo o universo, que eu sou fascinado, óbvio, mas não é o nosso foco aqui, tá? O que isso nos faz entender? Pode passar, né? Que a saúde, quando a gente fala dela, principalmente numa situação como as discussões de hoje, que são essenciais entender alguns aspectos, né? Ela é maior do que a gente vê, mas ela é, que a gente vê também, aquilo que nos limita e aquilo que nós queremos construir. Vamos buscar este processo. A saúde, ela é minha e ela é sua. Ela não é só minha, ela é de um grupo, de uma sociedade, né? Ela é integral e integrativa. O que é uma saúde integral? É aquilo que está lá no conceito da Organização Mundial da Saúde. Saúde não é um estado apenas ausência de doença, é biopsicossocial, biológico, psicológico e social. Isto é o conceito de saúde integral, tá? E o que é a saúde integrativa? Ela pode ir além desses três elementos, né? Por exemplo, eu entender que aquilo que eu não consigo ver ou entender também pode ser parte da minha saúde. As relações humanas, a espiritualidade, né? Há outros conceitos da natureza, né? As relações de sentimentos, né? Tudo isso, obviamente, é parte da integrativa, né? A gente fala das terapias integrativas, são aquelas ainda em processo de legitimação, né? Então, quando a gente fala, né, do nosso foco aqui, né, do Genesim específico, né, temos que entender de todas as formas saúde. Não entender que, apesar das necessidades, dessas limitações a serem supridas, somos seres saudáveis e que isso é importante para a sociedade, ok? E deve transcender o percebido, ok? Eu não consigo ver, mas existe,
tá? Só porque a física não descobriu ainda, vamos aceitar que existem coisas que não entendemos. E devemos ter novos elementos, né? No currículo que a professora Leomar leu ali, né, eu não citei a área de saúde quântica, como é que eu estou entrando, e que eu tinha muito ceticismo no início. Será que isso procede? E hoje eu sou fascinado por uma área que começa a fazer uma relação com a física e a saúde. Então, vamos entender sempre, né, esses processos. Então, a saúde, ela se constrói, ela se depura e ela se assimila. Eu tenho que ter uma absorção dessa percepção, senão eu não vou ser saudável. Não basta apenas resolvê-la do ponto de vista específico daquela tida, né, debilidade, mas ela tem que ser construída também. Pode passar, por favor? Então, é física, psicológica e social. E por que não holística, né? Vai além dessas relações do dia a dia, da nossa presença física. É individual e coletiva, né? Vou falar uma frase depois que é importante, né? Eu tenho saúde, meu vizinho não tem, né? Eu tenho uma mão, meu vizinho não tem. Eu tenho saúde, ele não tem. Por que ela não pode ser coletiva? Todos nós temos saúde. Isso é importante. Deve ser consolidada a partir de um sistema, né? Saúde não é apenas entender que é uma relação única dos serviços de saúde, né? Você ter uma cidade que tenha condições de qualidade de vida é um elemento que contribui para a saúde. Você tem uma cidade que tem áreas verdes, centros de transporte, saneamento, etc. Esse sistema te dá a condição de ter saúde. No nosso caso aqui, acessibilidade, nada fora do normal. É um processo que tem que ter como qualquer outro, né? Acessibilidade, uma cidade construída, urbanizada, pensando nos idosos, por exemplo, como existe em Tóquio, é parte de um plano diretor, como tem que ser no nosso caso aqui também, ok? E é dever do Estado, direito do cidadão, que se torna poder do cidadão também, ok? Então, saúde é o entendimento de cada um no seu espaço de cultura e opções. Fala-se muito do conceito de saúde, não vou me atrever a falar aqui, né? Mas uma questão consensual é que saúde você só vai construir a partir de que suas necessidades básicas estão supridas e eu faço opções, dou a direção de onde eu quero ir a partir dela, né? É uma busca e busca permanente, ok? Pode passar, por favor? Então, quando a gente fala em saúde, a gente remete à ideia da sociedade. Será que ela está preparada, né, para entender esse conceito amplo de que saúde envolve o indivíduo, envolve a sociedade, envolve a estrutura, etc., né? E ela vai ter um impacto no indivíduo de forma muito forte, né? Esse indivíduo vai ter que estar o tempo todo entendendo esse lugar que vive, construindo, para que contribua de certa forma para essa noção de saúde, para aquela cultura, para aquela sociedade, etc. E uma questão importante aqui, né? Hoje nós temos saúde por padrões, para sustentar talvez uma indústria que exija isso, e não saúde por conceitos, não por consenso, né? Então, quando você fala das diferenças, você está fugindo daquele padrão existente do conceito de saúde, porque ele é automaticamente suprimido, mas ele deve estar dentro, inserido, né? Ou seja, que o conceito médio de saúde é o conceito de normalidade, que a gente tem que superar isso, porque as diferenças vão fazer uma sociedade ficar rica, né? Então, ela não é definida hoje pelo consenso entre as pessoas, pelo acesso e pela participação dessas, mas sim pelos conceitos médios. Saúde é poder também. A partir do momento que eu tenho a capacidade de ter todas as minhas ações vitais e tomar decisões, eu tenho poder também. Então, o que é preciso para ter saúde? Se eu perguntar para vocês aqui, cite uma palavra que signifique saúde para vocês, cada um vai dizer uma coisa. Vocês concordam? Né? Pode ser água, é sono, é amor, é beijo, é brincadeira, é
diversão, o que for, né? É respeito, é ser aceito, é autoestima, enfim. E é isso mesmo, é tudo isso. Claro, nós construímos o tempo todo essa noção de saúde para nós, ou seja, é uma busca permanente. É como se dizer assim, você é uma pessoa feliz? Ah, eu estou feliz. A saúde é um processo semelhante. Eu estou em permanente, porque se você definir que saúde é isso, dali 2 minutos você já não é mais a mesma pessoa, você já não tem mais saúde. Então é uma busca permanente que nós temos que alcançar sempre com as diferenças, com os atores sociais das diversas áreas e contextos, ok? Então é um salto que é importante, né? A sociedade precisa ver que sua saúde depende da minha saúde. Pode passar, por favor? Se um indivíduo, um grupo, uma categoria não tiver saúde, a sociedade não a tem. É parecido com o conceito de saneamento. Vocês já ouviram falar que uma cidade, tem saneamento em alguns bairros, tem saneamento no centro, mas um bairro lá não tem saneamento. O que acontece? Você vai ter micro-organismos se infiltrando e vai contaminar tudo. Então, a saúde é o mesmo conceito. Se um grupo não tiver, a sociedade não tem. Lembra? Bem-estar biopsicossocial. É social também. A inclusão só existe se a sociedade entender que a saúde é humana, ambiental, urbana e social. Não adianta pensar que apenas o conceito biológico dá essa percepção de saúde. Ok? Então, saúde também é uma conquista. Tá? É um processo que se tem, pode passar, e a se atingir. De novo, uma frase do Stephen Hawking, né? Inteligência e habilidade se adaptarem às mudanças, que é o exemplo do ser humano ao longo do seu percurso de evolução. Né? Pode passar? Então, aqui eu peguei um esquema do Ministério da Organização Mundial da Saúde, já antigo, né? O que a gente entende de saúde hoje? A gente só vê os efeitos, né? O indivíduo está doente. Será que não é maior que isso que a gente precisa entender? Né? Olhar de baixo para cima, porque apenas os efeitos estão ali. Então o indivíduo está doente porque ele foi exposto a um processo que tem um estado ambiental que sofre pressões e uma lógica global que permite isso tudo. Pode passar, por favor? Então, quando você entende esse diagrama aqui, quando nossa limitação é entender os efeitos de indivíduos doentes apenas, nós estamos falando de recuperação. Não basta. Quando você só faz prevenção, você está lidando com as exposições. Agora, quando falamos em entender todo o processo, todo o contexto, nós estamos falando de promoção da saúde. Vou pegar um exemplo aqui. O indivíduo tem uma diarreia infecciosa. Efeito. Você vai curar a diarreia. Ele se expôs à água contaminada. Você vai tratar a água. Prevenção. Agora, a promoção seria o quê? Não contaminar a água. Né? Então é muito maior. Então, no nosso contexto aqui, é entender que promoção da saúde é uma saída para não só, né, ao nosso foco aqui de deficiente e adhesia específico, mas a toda a sociedade como um todo. Você constrói ambientes adequados, relações de respeito, sociedades mais justas. Né? Pode passar, por favor? Então, o conceito aqui da Organização Mundial de Saúde, promoção da saúde, né? É o processo de capacitação da comunidade buscando a qualidade de vida, ou seja, a promoção da saúde é uma estratégia para se atingir a qualidade de vida. Pulando ali, modificar favoravelmente o meio ambiente. A gente quer que tenhamos um meio ambiente adequado. Nós temos que mudar o ambiente quando ele é adequado. Né? A questão da acessibilidade, por exemplo. E é um recurso para a vida. Saúde não é o fim, é o meio. Tá? Não adianta você ter saúde e não ter mais nada. Educação, lazer, cultura, etc. E, nesse sentido, a saúde é um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. E aí, a potencialização da capacidade física, independente de qual limitação se tem, mas é dar essa oportunidade. Ela existe, ela tem que existir. Uma sociedade que não está preparada não propõe essa capacidade. Né? Então, ele vai muito além, a saúde vai muito além de um estilo de vida saudável, mas em direção ao bem-estar global, da participação em uma sociedade mais justa. Né? Então, a visão clássica pode passar toda ela aí.
fiz uma animação que não deu muito certo, né? Da saúde, nós temos mais a visão baseada na doença, né? No problema, tá? Em que a gente valoriza os órgãos, o corpo, os efeitos, as drogas aqui no sentido de medicamentos, né? E a visão hospitalocêntrica, tá? E uma visão mais nova da saúde, pode passar, por favor? Que eu tirei o indivíduo e sim coloquei uma sociedade de diferentes, pode passar, vários, em que você tem o ser e não o corpo na questão, é o indivíduo que importa, né? Não pode importar o corpo dele, né? Uma sociedade é um meio ambiente, as políticas que vão impactar essa saúde. Lembrando que as políticas em saúde não são políticas de assistência à saúde. Política de saúde pode ser no parque, pode ser ter transporte coletivo adequado, isso é uma política de saúde. Transporte coletivo adequado vai gerar acessibilidade, vai valorizar as diferenças, ok? Então, eu não estou falando só aqui de deficiente, falando de idoso, estou falando de diferentes categorias. Você vai dar uma visão ampla dessa estrutura social, onde se quer viver. Pode passar, por favor? Então, o indivíduo vai ter um impacto na sociedade e vai impactar o meio, isso retorna a volta do meio para o indivíduo, do meio para a sociedade. Nós temos que pensar nessas perspectivas, né? Então, constrói-se aqui uma outra área que eu estou me dedicando, que é a sustentabilidade em saúde, e tem-se que pensar no longo termo, né? No longo prazo. Sustentabilidade em saúde pode ser entendida também como um projeto viável de viabilidade que agregue liberdade, desenvolvimento, valores sociais, integração e alegria. Incorpora um rol de ações conjuntas que devem não apenas enfrentar, mas, se possível, extinguir as várias cargas de doença a partir do presente, com vistas ao futuro, né? A ideia de sustentabilidade vem lá no passado com referência ao meio ambiente, mas em saúde significa o quê? Implementar políticas duradouras e efetivamente respeite todas as gerações a partir dela. E eu coloquei ali, voltando um pouquinho, Bira, integração, alegria, valores sociais e desenvolvimento, né? Importante ter isso vistas lá para frente. Pode mudar? Aqui um esquema da OMS, né? Que saúde envolve todos esses elementos, pode passar, né? E que uma saúde sustentável, né? Ela vai ter um tripé essencial, que é o indivíduo, a sociedade e o meio dando respostas, né? Em que o meio vai valorizar as próximas gerações, né? E o indivíduo vai valorizar a sua saúde, mas a sua saúde com vistas para uma sociedade que se preocupe com o coletivo, com a saúde coletiva destas populações, ok? Então, quando se fala em sustentabilidade e saúde, nós temos a construção de políticas, né, que vão impactar nessa saúde e que ela vai ter que chegar a todos de forma equitativa, né? Não podemos pensar em saúde apenas na média da população. A média da população tem uma cara, mas ela não representa toda. E quem não tem? Temos que criar políticas excludentes, todos devem ser inseridos. Quando nós falamos de políticas da saúde e da equidade, nós temos que pensar nesse tudo. Ok? Então, fechando com Stephen Hawking, né? Não importa o quão ruim a vida possa ser, há sempre alguma coisa que você pode fazer e ter sucesso. Enquanto a vida, há esperança. Ok? Obrigado. Esse já falava, acho que eu corri um pouquinho, não sei o tempo, mas é isso. Gostaria de agradecer a professora Leomar mais uma vez, parabenizar vocês pelo evento aqui, né? É uma área que eu nunca tinha atuado, então foi a primeira experiência. Muito obrigada, professor Paulo Bataquim, pela sua presença nesse adiantado da hora e parabéns pela brilhante palestra. Obrigado a vocês todos. Nós teríamos agora o nosso intervalo para o almoço. O Ricardo Mesquita avisou que haverá vivências em cadeiras de rodas aí na frente, durante esse horário, se vocês quiserem participar. E estaríamos de volta às 14 horas, né? 14 horas? 14 horas estaremos aqui de volta. Então, um bom almoço a todos e até mais tarde. Obrigada.